Oi, gente. Aqui é o professor Ari e hoje a gente vai fazer uma aula sobre o diagrama de Linus-Pauling. Como que funciona o diagrama de Linus-Pauling? É nada mais nada menos que uma ferramenta que foi desenvolvida pelo cientista de mesmo nome, lógico, que ajuda a gente a descobrir aonde que os elétrons se encontram. Por quê? A gente já sabe que, de acordo com o modelo de Bohr, os elétrons eles estão divididos em camadas. Vocês estão vendo aí, ó, camada K, L, M, N, O, P, Q. Cada uma dessas camadas tem uma quantidade máxima de elétrons, como vocês já viram. Só que, como que esses elétrons estão distribuídos numa mesma camada? E o diagrama de Linus-Pauling vai ajudar a gente a fazer isso. A gente vai descobrir como que os elétrons estão distribuídos dentro de cada camada. Para isso, a gente precisa de um auxílio de uma outra ferramenta, que são o quê? Essas letrinhas aqui, que são os subníveis de energia. Então, se eu sei o nível de energia, eu sei em que camada que está. Agora, se eu sei o subnível, eu sei como que o elétron está dentro daquela camada. E os subníveis são o S, o P, o D e o F. E cada um deles vai me dizer aonde que esse elemento se encontra. Porque o principal do diagrama do Linus-Pauling é para eu saber exatamente que tipo de elemento que eu estou tentando descobrir. Por exemplo, um elemento que é um metal. Onde que eu vou saber onde o metal se encontra? Então, se eu souber qual que é o subnível dele, será que eu sei exatamente onde ele se encontra? Exatamente isso. Eu vou conseguir descobrir exatamente na tabela periódica onde que está o elemento, sabendo nada mais nada menos que a distribuição eletrônica de Linus-Pauling. Por quê? Porque essa distribuição não conta para mim só os períodos, porque vocês estão vendo aqui na tabela que cada período aqui, ó, é uma camada, né? K, L, M, N, O, P, Q, de acordo com o número, é a sua camada. Então, cada período é uma camada eletrônica. Nessas camadas eletrônicas, o que eu tenho? Eu tenho a posição desses elementos, só que eu tenho a posição horizontal, certo? E como que eu vou saber onde ele se encontra? Em que família que ele está? Daí, para eu saber cada família que ele está, eu preciso saber, além das camadas, eu preciso saber também os subníveis. E cada subnível tem uma quantidade máxima de elétrons que o compõe. Então, você pode perceber aqui, ó, aqui há 7 camadas, camada K, L, M, N, O, P, Q, e os 4 subníveis, S, P, D, F. O subnível S tem no máximo 2 elétrons. O subnível P, no máximo 6, subnível D, no máximo 10 e subnível F, no máximo 14. Vocês podem ver que aqui, ó, nesse cantinho aqui, a gente vê que o átomo está aqui e os seus elétrons estão divididos por camadas. Quanto mais longe a camada, a gente percebe que essa camada tem mais energia. Então, as energias mais distantes têm mais energia, as mais próximas têm menos energia, que nem a gente viu no átomo de Bohr, lembram disso? E se eu souber em que camada que está e como que esses elétrons estão divididos por subníveis de energia, eu vou descobrir exatamente onde ele está. Por quê? Está vendo esse número grande aqui? Esse número grande me conta aonde que o elemento está, ou seja, que camada que é, e o subnível S, no caso aqui S1, né, porque tem um elétron, está me dizendo exatamente a que família que ele pertence. Então, com essas informações, eu sei exatamente aonde que o meu elemento vai estar. Basta olhar na tabela periódica. Por quê? Porque se eu for olhar aqui, ó, dá para a gente perceber que se terminar com S1 ou com S2, eu sei que é de uma dessas duas famílias aqui. Essa primeira família é tudo S1, essa segunda família é tudo S2. Se terminar com D, está nessas daqui. Se terminar com P, está nessas daqui. E se terminar com F, se encontra nessas de baixo. Talvez nessa tabela aqui fique mais fácil para vocês verem. Ó. Dá uma olhadinha aí. Ó. Você tem S1, S2 e cada um dos períodos aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Então eu sei exatamente, de acordo com a distribuição eletrônica de Linus-Pauling, eu vou saber exatamente aonde se encontra o elemento. Mas como que eu vou fazer essa distribuição? Aqui, ó. Só usar o diagrama. E esse diagrama aqui ele é interessante porque a gente não faz a distribuição dele na horizontal, como todo mundo pensa. Não, a gente faz na diagonal, fazendo como se fosse uma escadinha. Ó. Tá vendo? Então a gente vai desenvolver esse diagrama para qualquer elemento químico que a gente queira. E aí a gente vai saber exatamente onde ele se encontra. Por quê?
Porque se eu sei qual que é a camada de valência, eu vou saber exatamente aonde ele se encontra na tabela periódica, certo? Mas eu preciso saber a camada de valência. Vocês lembram que é a camada de valência, né? É a última camada do elemento, certo? A mais externa, a camada de valência é aquela que tem a quantidade de, no máximo, 8 elétrons. Lembram disso? Lembram da regra do octeto? A tendência de todo elemento é ter no máximo 8 elétrons na última camada, não é verdade? Então, e aí, com o estudo do diagrama de Linus-Pauling, eu consigo distribuir e saber exatamente como estão os elétrons na última camada. E aí eu sei o que eu vou fazer com ele. Certo? Então, daqui a pouquinho eu vou mandar um vídeo para vocês, onde vocês vão ver eu desenvolvendo o diagrama de Linus-Pauling para alguns elementos. Certinho? Então, até daqui a pouco.